Agora que a gente já falou de eletricidade, falou de cargas elétricas, vamos embora entrar um pouco mais nesse assunto de cargas elétricas e entender esse mundo de repulsão e atração. Para a gente falar de cargas elétricas, a gente tem que falar de partículas subatômicas. O que é partículas subatômicas? A gente pode dividir as partículas subatômicas em 3 níveis. O nível de elétron, que são as cargas negativas, que são transferidas no atrito ou na indução ou na condução, é chamada de elétron, cargas negativas. Os prótons, que seriam as cargas positivas, e os nêutrons, que seriam os elementos sem carga nenhuma. Vale lembrar que tanto próton quanto elétrons, eles vão ter sempre o mesmo número. A diferença somente é o sinal de uma para outra, tá? Então, assim, para falar de cargas elétricas, a gente automaticamente tem que falar de partículas subatômicas. Essas partículas subatômicas se dividem em 3, elétrons, prótons e nêutrons. Elétrons são as cargas negativas, prótons são as cargas positivas e nêutrons são as cargas que não têm valor nenhum. Vale lembrar que a única diferença do elétron para o nêutron é o sinal, porque as duas têm o mesmo valor de massa, ou seja, as duas sempre vão ter a mesma quantidade. Interessante também, que vale lembrar, é que os elétrons também é conhecido de uma outra forma, é conhecido como carga elementar. Ou seja, além de ele ser negativo, ele tem um outro nome que difere, que é carga elementar. E por que eu estou distinguindo o que é elétron, o que é próton, o que é nêutron? Porque a gente precisa falar de atração e repulsão. A atração sempre vai ser aquela força onde os sinais que norteiam, os sinais que fazem ele acontecer são diferentes. Ou seja, para que tenha atração, a gente tem que ter duas cargas com sinais diferentes para que eles possam se completar. E repulsão, os sinais são iguais. É como se fosse assim. Para ocorrer a força de atração, eu preciso de um elétron, que é negativo, e preciso de um próton, que é positivo. Os opostos se atraem, certo? Então, são as cargas diferentes que se unem, fazendo a carga elétrica de atração, ou seja, elas se atraem, a força de atração. Elas vão estar sempre juntinhas. Por quê? Porque elas são de sinais diferentes. Então, sinais diferentes, eles se atraem, eles se completam. E os sinais iguais, ou seja, números da mesma espécie, elétron com elétron, eles se repulsam, próton com próton, eles se repulsam. Sinais iguais, eles se distanciam. Se sinais diferentes se aproximam, sinais iguais, eles se distanciam. Então, resumindo, para falar de carga elétrica, a gente tem que falar de partícula subatômica, que se divide em 3, próton, elétron e nêutron. Elétron sempre negativo, próton sempre positivo e nêutron sem valor. Elétron e nêutron sempre vai ter o mesmo valor de massa, o que difere um do outro é o sinal. O elétron também é conhecido como elemento, como carga elementar. E para que a gente tenha a existência das forças de atração e de repulsão, a gente precisa dessas cargas. Lembrando que a força de atração ela é emitida por cargas diferentes, ou seja, ela sempre tem que ter um elétron e um próton para que ela possa acontecer, porque é uma positiva e uma negativa que vão se atrair. E a repulsiva são sempre cargas iguais que se distanciam, que se separam, porque todas as duas possuem a mesma carga. Aí a gente tem elétron e elétron, ou prótons e prótons.